dessa vez eu acho que não tem jeito. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, a voz que clama no deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre e acione o sininho para que a cada programação você seja notificado e possa estar junto conosco, refletindo na palavra de Deus. Estamos aqui nesse momento dentro do quadro Estudando Juntos. Estaremos dando início a mais um trimestre, né? Que você tenha tido aí uma boa festa de final de ano, né? Passagem de ano. E agora estaremos dentro desse primeiro mês do ano, né? Janeiro, né? Março e abril. Nesse primeiro trimestre estaremos estudando. Deixa eu só acertar aqui a figura. Estaremos estudando, né? Na classe dos adultos, tema central da revista, né, desse trimestre, primeiro trimestre, em defesa da fé cristã. É isso que vamos estar tratando, ou seja, aqui trabalha a área, né, da apologética cristã, né? E a teopraxia, ou seja, aquilo que essa lição tem que nos levar a fazer, a praticar, é o combate às antigas heresias com nova aparência. Ou seja, a heresia ela já existia, porém hoje ele vem com outra roupagem. Dentro dessa realidade, frente a esse objetivo que é a defesa da fé cristã, estaremos em todo o decorrer desse trimestre estudando. E para tanto, vamos estar aqui começando, né, com a primeira lição, que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Quando as heresias ameaçam as igrejas de Deus, a unidade da igreja, o tema principal. Aqui eu acabei me equivocando, né? Mas é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, tá bom? Então vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Estamos mais uma vez aqui, iniciando, Pai, mais um trimestre aqui dentro da classe do adulto. E o que não é diferente do trimestre que passou, Pai, somos totalmente dependentes de Ti. Fala conosco, se assim o Senhor quiser, durante o conhecimento, né, desse conteúdo. E se for o caso de aqui também poder fazer algum comentário, que seja na direção do Senhor, Senhor, ao meu coração, para que nós que estivemos aqui, Senhor, conhecer esse conteúdo, venhamos ser edificados pela Tua palavra, Senhor, e pelo mover do Senhor em nossas vidas. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos neste momento. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Vale lembrar que já de início desse primeiro trimestre, que o objetivo
desse quadro, como também Jovem Sois Forte e Adolescente de Deus, é um quadro que tem como objetivo principal, né, conhecermos o conteúdo da lição, ou seja, ele vem para proporcionar para você que não tem a revista, ou não pôde comprar a revista, ou você não comprou porque, devido ao seu horário de trabalho, devido a outros motivos, você não pode estar ali na classe de aula. Devo confessar que, de momento, eu me encontro, né, não estou na classe, né, de aula, de escola dominical, mas nem por isso vou deixar e abandonar aqui esse importante exercício que é conhecermos o conteúdo da lição dominical, que é o tempo certo que já de princípio esse exercício, esse interesse partindo de mim, partindo de você, por certo o Senhor nos dará entendimento, amadurecimento no que diz respeito aos conteúdos e às lições temáticas que estaremos aqui a conhecer, tá bom? Então, fica aí esse lembrete, tá bom? E na medida do possível, se o senhor der condição de comentarmos alguma coisa, estaremos aqui comentando, mas sempre na expectativa e na total dependência de Deus e confiança que estaremos fazendo esse comentário à luz da palavra de Deus e não baseado numa opinião própria, tá bom? Então vamos para a lição agora. Lição 1. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O textuário diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Entendemos, amados, já de princípio, né, por esse textuário, né, que temos mais uma incumbência. Nós temos mais um exercício espiritual dentro da nossa caminhada de fé. Temos a questão de ter o nosso vaso em santificação, temos a questão da realidade do embate espiritual dia após dia em nossas vidas, por isso que Paulo aconselha fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E também temos aqui mais uma face, né, uma faceta, né, ou uma área em que precisamos compreender que precisamos estar de arma em punho, estarmos preparados para essa boa milícia, que é a milícia da fé. E para isso aqui não tem como deixar de negar a importância de lembrar no que diz respeito a devocional, a leitura da Bíblia e também o estudo, seja através da escola dominical, seja por uma iniciativa de fazer um curso, né, teológico, ou de iniciativa própria, comprar livros que tratam, né, aí de assuntos referentes à palavra de Deus. Porém, o principal de todos esses, mais todos quanto assim nos fizer estarmos fazendo com que sejamos encharcados da palavra de Deus, está a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Essa não podemos baixar a guarda. Não podemos, eu não estou achando aqui a palavra, não podemos ser displicentes, porque o fato de nós não termos esse exercício, esse suor espiritual, que é o devocional e o estudo da palavra de Deus, logo estaremos à mercê de aceitar tudo que se fala. Basta se apresentar como uma pessoa de Deus, uma mulher ou um homem de Deus, basta se apresentar com um título, né, de pastor, de apóstolo, ou qual título que seja, missionário, e passar a falar, por conta do título,
falar da palavra de Deus, fazer menção até mesmo da palavra de Deus. Porém, se nós não estivermos com a palavra de Deus em nosso coração, se nós não tivermos a preocupação nesse exercício, jamais estaremos capacitados para batalhar, né, pela fé que uma vez nos foi dada. E batalhar pela fé que uma vez nos foi dada se refere justamente aos princípios, né, de Deus revelado com respeito, né, à sua vontade para a nossa vida, e isso de momento através da sua igreja, da igreja do seu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A verdade prática diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. É importante repetir aqui. Heresias, olha só, são crenças. Falar de crença é algo que nos leva a compreender que tem pessoas que militam pela heresia, que defendem a ferro e fogo as heresias. Por quê? Porque uma crença se torna algo mediante uma fé, ainda que enganosa, mas uma fé. E diante disso estão dispostos a tudo. Um exemplo disso é o tempo da Inquisição Católica. Você pode ver pelo Google, né? Você coloca lá Inquisição, né? O tempo da Inquisição, qual foi a origem da Inquisição, como aconteceu a Inquisição. Você vai ver ali, né, que o protagonista principal da Inquisição foi a Igreja Católica. A perseguição dos verdadeiros crentes, né, santos, por conta da sua própria crença herética, suas crenças. E achava que aqueles verdadeiros cristãos aqui eram os falsos crentes, os falsos santos. E se achava no dever até de tirar a própria vida daqueles que assim eles tinham como um herege. Nós vemos isso à luz até mesmo da vida do apóstolo Paulo, que tinha, né, a questão do cristianismo de início e era tratado como o caminho. E Paulo ele perseguia. Paulo consentia na morte dos cristãos. Olhamos isso no capítulo 8, no capítulo 9 do livro de Atos, né? Então, logo, observe o que é, e precisamos entender isso, amado, como cristão, para que não venhamos agirmos como o tempo da Inquisição. Nós temos que falar a verdade com amor. Se aqueles que quiserem ouvir, que ouça, que não quiser, porém nós precisamos não tentar impor a verdade de Deus, mas pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a obra do convencimento é de Deus. A obra da salvação, ela vem do Senhor. Somos apenas um instrumento. E diz aqui, heresias são crenças e até mesmo práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais. Olha outra importância aqui, outro detalhe importante. Os pontos principais da doutrina bíblica. E por que isso? Porque nós podemos estar colocando a nossa carreira cristã, nossa carreira de fé em xeque. Podemos estar, como diz Provérbio, há um caminho para o homem, parece ser perfeito, mas são caminhos que conduzem à morte. É uma crença herética dentro de um assunto doutrinário principal. Quer ver aqui um exemplo? É você crer que Jesus foi apenas um da criação e não Deus. É você crer que o Espírito Santo é apenas uma força e não uma pessoa. Então, nós temos aí, né, a doutrina de Cristo, a cristologia. Nós temos a doutrina bíblica principal
uma delas, né? Estou citando algumas aqui. Do Espírito Santo, né? Que é a pneumatologia, que estudamos. Temos a doutrina, né? Que fala da doutrina da salvação. Doutrina principal. Porque aqueles que crê que ele pode alcançar a salvação e o favor de Deus, que após a morte estará com ele por conta das suas obras, isso é uma heresia que ataca, né, veementemente a doutrina bíblica, quando diz que é pela graça somente. E que não vem das obras, mas a fé vem por intermédio do Senhor e não das obras, e ainda diz lá, para que ninguém se glorie. Então, eu trouxe alguns exemplos. Então, essas doutrinas principais, bíblicas, se nós desviarmos dela, estaremos colocando em risco a nossa própria salvação. E foi justamente diante dessa preocupação que o apóstolo Paulo ele exortou a Timóteo, né, em uma das suas cartas pastorais, que a carta para Timóteo são cartas pastorais, e Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, fala da questão da vida prática em santificação diante de Deus, e da doutrina. Persevera nessas coisas. Qual delas? O cuidado com si próprio e o cuidado com a doutrina. E ele diz: persevera nessas coisas, e fazendo assim, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Ou seja, por que aqueles que ouvem? Porque nós temos que abrir os olhos daqueles que vemos, que têm essa disposição sincera de coração, de estar servindo a Deus, porém dentro de um contexto totalmente herético, totalmente falsificado, baseado em falsas doutrinas, baseado em falsos ensinos, e ali eles estão como se fossem de Deus, mas na verdade estão sobre esse perigo de condenação. Por quê? Porque estão negando ao Senhor, a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, quando negamos, né, que Jesus, ele é o Deus conosco, aquele que se fez carne, né, serviu aqui durante 33 anos, 3 anos seu ministério, e se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. O Deus encarnado. Essa também é uma heresia, e que aqui nós possamos compreender a importância dessa verdade prática. Prosseguindo, vamos ler aqui a Bíblia. Leitura bíblica em classe, Atos 20, 28 e 31. 1 Pedro 3, 15 e 16. E 2 Pedro, porque é carta, né? 2 Pedro, carta de Pedro, sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 3. Olhai por vós, olha só, e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apazentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho. E que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. 1 Pedro, antes santificai ao Senhor Deus vossos corações, estáis sempre preparados para responder, olha aqui, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Deixa eu só ver aqui. Som. 5,16. Tendo boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fique confundido os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro 2, de 1 a 3, né? Não é de 1 a 31, é de 1 a 3. Diz: e também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Olha aí, como nós comentamos, na verdade prática. E perdição não é de salvação. E negarão o Senhor, olha aí, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por alvareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Agora eu queria frisar aqui apenas da leitura bíblica, é o finalzinho aqui, 2 Pedro capítulo 2, no versículo 1. Quando ele diz aqui, ó, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Por quê? Essas lições que vamos estudar, vamos tratar de algumas delas, dessas heresias antigas com roupagem nova. E se nós nos encontrarmos à mercê dessas heresias, à luz do conhecimento dos conteúdos que vamos estar conhecendo durante esse trimestre, e tomarmos essas heresias como princípio de fé e de crença, como lemos na verdade prática, poderemos. Por que aqui está repentina perdição? Porque poderemos estar no estado de condenação e a Bíblia diz que o Senhor adivinha a qualquer momento. Se o Senhor Jesus vier hoje e eu e você estiver dentro de um quadro de heresia, servindo, né, a falsos enganadores, a lobos cruéis, a falsos profetas, negando o Senhor Jesus, nós não só ficaremos para o tempo da tribulação, como estaremos aí, né, à mercê, se não houver conversão durante esse período, à mercê de estarmos sendo lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e para os anjos. Então, será de suma importância essa lição, não só com respeito a mais essa delegação, essa vocação que o Senhor também nos dá, de sermos apologistas da fé, batalharmos por ela, né? Então, como também nós estaremos nos resguardando, essa lição vai estar nos resguardando, renovando a nossa mente de algo e que nós, quem sabe, estávamos sob um estado de dormência. Que Deus nos ajude durante o período de todo esse trimestre. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois ela distorce os pontos principais da doutrina cristã, que confronta o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã. Então vamos ver, vamos aprender algumas referências, né? São 13 lições, por certo. Na verdade, 12 que estarão apontando aí, né, alguns princípios que têm sido instrumento, né, para muitos, para uma persuasão enganosa, né, para uma persuasão, né, voltada a ter lucro, como nós lemos lá em Pedro, e por tantos outros motivos, né? E que afetam não só a igreja, mas também a família. Quando afeta a família? Quando existe o combate dentro da própria casa. Um exemplo foi o que eu passei aqui em pouco momento, que eu passei em casa, sendo, né, nasci sobre um lar católico, e depois da minha conversão, aos 36 anos,
comprei uma Bíblia, eu cheguei à compreensão, o Senhor trabalhou no meu coração, né, nesse momento, nesse tempo, através do livro Força para Viver, e passei a ler a Bíblia do meu pai, da interpretação Ave Maria. E eu falei, eu vou comprar uma Bíblia para mim mesmo. Comprei uma Bíblia preta de zip e passei a ler todos os dias, fazia minha leitura devocional até hoje, graças a Deus por isso. Aí o que acontece? Meu pai viu com aquela Bíblia, está com Bíblia, essa Bíblia é de crente? Você agora é crente? Mas crente todos nós temos que ser. Isso em Cristo Jesus. E ali começou, por quê? Porque eu estava abandonando, né, essa falsa igreja, que é a falsa confissão e a crença em que afeta muitos princípios da palavra de Deus, que é a questão do catolicismo humano, como no que diz respeito, primeiro ponto, eu estou falando por mim mesmo, do que eu passei. E à luz da Bíblia eu tive que abandonar, que foi a idolatria, adorar imagens. Eu me ajoelhava diante de imagens, né? Crendo que aquela imagem era de Maria, crendo que aquela imagem era de José, era de Jesus até mesmo, na cruz, e orava ali, achando que estava me ouvindo. Então estava sobre um engano e sobre o descontentamento divino, até mesmo sendo odiado por Deus diante da atitude que eu não fazia, abandonando o verdadeiro Deus, aquele que o Senhor Jesus disse e revelou para cada um de nós, que é espírito e verdade. Deus é espírito e procura e busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então não tive como ficar, porque havia ali crenças que afrontavam, né, frontalmente a questão das principais doutrinas bíblicas. Aí começou em casa, de vez em quando, alguns confrontos entre eu e meu pai, tudo isso dentro do campo, né, do respeito, porque, na final de contas, eu estava me convertendo. Ainda que novo convertido, eu não poderia, eu sabia muito mais ainda o respeito que eu tinha que ter com meu pai, já antes de ser crente, muito mais depois de crente. Mas acontece por que na família? Como diz aqui o texto. Por conta justamente dessa diferenciação de crença. Então é uma batalha, como disse Judas. Uma batalha em que, por conta da nossa fé. Essa fé em que Judas fala do compêndio. Fala da questão dos ensinamentos, da revelação de Deus. É uma fé no que diz respeito aos conjuntos de doutrinas bíblicas. Então é essa fé. Como o próprio Atos diz que muitos sacerdotes abandonavam o entendimento de outrora e passavam a exercer esta fé que tem como princípio conhecer a Deus e aquele que ele tem enviado, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que assim o fazem, diz a palavra de Deus, que tem a vida eterna. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Primeiro ponto, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho do Senhor Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, deixa eu abrir aqui para você, né? Eu não coloquei a introdução, vou deixar aqui. Você pode estar parando o vídeo, tá bom? E lendo. Então vou ler novamente. O plano de Deus, desculpa, tá? Plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde tempos antigos que o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra.
Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunha de Deus. Então Deus levantou Abraão. De Abraão, ele tomou a nação da semente de Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, por conta da semente de Abraão, não do próprio Isaac, mas da semente dele, cuja árvore genealógica de Isaac se deu ali, né? A manifestação do Filho de Deus por intermédio ali de Maria, culminando ali, né, no nascimento no ventre de Maria. E começou desse povo, essa nação, ela pregavam, né, teriam que se testemunhar de Deus. Então, a chamada e o propósito era missionário. A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Ou seja, a nação de Israel, ela assim envaideceu, né, no sentimento monopolista, vamos dizer assim, de que só ela era o monopólio da fé. Só ela, só aqueles que pertencessem ao povo de Israel estaria aí dentro de uma realidade de que seriam salvos. E isso nós vemos hoje, igrejas que querem tomar, né, esse estandarte do monopólio da fé, de um único veículo de salvação, um único corpo docente da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem não pertencer a ela está destinado à condenação. Então, esse é um desvio do propósito de Deus para a igreja. E com respeito à igreja, o Senhor Jesus disse, Paulo diz que a igreja, nela há muito ministério, porém há um só Senhor Jesus Cristo. Então não está a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não está presa a uma placa denominacional, mas a batalharmos pela fé, cujo fundamento é Ele, o Senhor Jesus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta ao devido israelita da sua desobediência, a idolatria e pecado morais que relativizavam a aliança com Deus. Ou seja, não foi poucas vezes que Israel ele passou a adorar outros deuses, a atuar, né, diante desta crença em deuses que eram simplesmente falsos deuses. Porque o Deus verdadeiro, que eles conheceram, não tinha forma, não tinha qualquer aspecto de pessoa, como diz em Êxodo capítulo 20. E quando Deus se manifestou ao povo de Israel, eles não viram, eles ouviram apenas a voz. E essa voz disse para que ele não fizesse qualquer imagem de escultura, né? Continuando, entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outra nação. Por que não deixou de ser bênção? Porque Deus ele não desistiu do plano. Deus ele foi misericordioso com o povo de Israel, né? Mantendo o povo de Israel e até que dele viesse o Senhor Jesus. E Deus tem um plano de salvação para Israel como nação israelita, porque é de Israel que veio a salvação dos israelitas. A contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. O traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além dos escribas judeus, manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo, a palavra encarnada, aí comentamos, veio de Israel como Salvador do mundo.
também acabamos de comentar, né? Vamos para o segundo ponto, o amor de Deus para com todas as nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Joanes, erudito em missiologia, que escreveu sobre fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso no capítulo 40, 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Ou seja, aqui o nosso professor está trazendo aqui a lembrança, né, da linguagem bíblica que traz como título, né, já apontavam para Cristo, como o próprio profeta Jonas, quando ficou 3 vezes ali no ventre daquele peixe, dentro daquele peixe, e Jesus fez uso desse tipo. Tem a arca, que também é o tipo de Cristo. Tem os personagens que são tipo e antitipo de Cristo, como Davi, como José. E tudo isso já no Antigo Testamento traziam esse apontamento para a vinda do Messias. Quando nós temos, então, o Novo Testamento, é que esses tipo e antitipo passam a ganhar vida na nossa consciência e no nosso coração, fundamentando essa realidade de que Deus nunca deixou de estar de olho em todos os povos, independente da sua etnia. No livro profético encontramos profecia de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações era clara no Antigo Testamento. E vemos isso já tendo uma realidade no Novo Testamento, quando vemos a história até mesmo daquele Antíope, né, que voltava de Jerusalém, estava lendo o profeta Isaías. E ali Felipe, né, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, Senhor, né, subiu aquela carruagem e fez com que ele compreendesse de que aquele profeta, quando ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías, dizia respeito não a Isaías, mas ao Senhor Jesus, que haveria de vir, o Messias. Fato este que o moveu a querer se batizar, ele diz, o que me impede para que seja batizado? E Felipe não colocou qualquer impedimento, haja vista que ele passou a crer, né, piamente no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele não recebeu, ele creu. A viúva de Serepta e o profeta Elias. Serepta é uma antiga cidade fenícia, localidade próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus enviou justamente a cidade de Serepta, casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois de sua luz, né, do seu entendimento. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, multiplicação da farinha e do azeite, né, que podemos dizer aqui, né, superficialmente, que representava aí a palavra, né, e o azeite representaria o Espírito Santo. Não tem nada a ver com esse texto. Eu estou fazendo alusão aqui dos tipos, né? Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou, nisto conheço, olha só, agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido daquela mulher estrangeira. E isso nós vemos esse tratamento no Velho Testamento e também observamos ele no Novo Testamento, né, com aquela mulher Tirofinícia, que tinha sua filha, né, à beira da morte, e ela recorreu ao Senhor Jesus. E diante daquela conversação, o Senhor Jesus fez com que aquela mulher não só fosse salva, mas que ela viesse receber a bênção da cura
da sua filha. E isso foi por quê? Porque ela passou a crer que Jesus seria aquele que foi enviado por Deus. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. É por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre que de maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Ninguém era a capital, Nínive, melhor dizendo, era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Porém, estava dentro da preocupação de Deus, não só o juízo, não do juízo, mas da salvação. O caso de se enviar Jonas a pregar o juízo já era uma expressão, né, de que Deus ali estava sendo misericordioso e dando oportunidade de arrependimento àquela nação, que foi o que houve, né? 120 mil ali, Ninívita, juntamente com seu rei, todos se voltaram para o verdadeiro Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos, melhor dizer, espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclamava a todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada, em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda, e não Israel, né? Terceiro ponto, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Temos ali logo de início da arca, né? De Noé, né? E Abraão, né? Logo em seguida. Aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meio para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações, receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênção para aqueles com quem compactua. A aliança condicional é uma proposta de Deus, em que num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos específicas ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento de nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Nós sabemos que tudo isso é uma realidade, como também sabemos das falhas. Todos falharam com respeito a essas alianças. Com essa aliança. Por isso o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo, o único, que cumpriu, né, toda a lei, que cumpriu a aliança que Deus requeria do homem com respeito a uma entrega total, perfeita, em obediência a Ele. E esse quem fez e quem alcançou foi o Senhor Jesus. Por isso se tornou, né, agradável a sua oferta, né, no Calvário, a sua apropriação. Ele nos tornou propício diante de Deus pela fé na sua pessoa. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamar entre as nações sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.
Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo. Tema da próxima lição. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, e um abraço a todos, né, que esteve conosco até aqui, né, iniciando esse primeiro trimestre e essa primeira lição, tá bom? Vamos estar agora então orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados e queremos te agradecer, Senhor, pelo tempo que até aqui nós tivemos conhecendo o conteúdo de mais um trimestre, iniciando ele e a primeira lição. Guarda-nos, Senhor, de qualquer engano quanto a esse conteúdo que lemos. Que nós não venhamos, ó Pai, enveredar por caminhos de heresia. Nós não venhamos, ó Pai, a exemplo de Israel, entrar pelo campo, Senhor, de uma vaidade espiritual. Já sabemos que somente aqueles que pertencem ao nosso corpo congregacional é que são salvos. A ponto até mesmo, ó Pai, de julgarmos os demais como pessoas que estejam condenadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Somente nos ajuda, Pai, a combater o bom combate e a batalhar a fé que uma vez nos foi dada pelo Senhor. Faz isso, ó Pai, que nós te pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.